a luta ambiental ela é uma luta generosa. O capitalista precisa de terra fértil, o socialista também. O pobre precisa de água potável, o rico também. O branco precisa de ar puro, a pessoa preta também. O hétero precisa, a pessoa que tem uma relação homoafetiva também. A natureza é generosa. E é por isso que na Bíblia Deus fala que um dia o lobo e a nédia, a ovelha, poderiam ficar juntos. Né? O lobo e o cordeiro. Nesse caso, está tentando demonstrar coisas que são muito diferentes uma das outras. O leão e o cordeiro poderiam deitar na mesma cama. Porque é na natureza que nós nos encontramos na mesma cama. Independente se você acredita que tem mudança climática ou não, você está sendo afetado por ela. E você está afetando. Né? Mas a vida busca vida. E eu acredito profundamente que a pulsão de vida ela é mais forte do que a pulsão de morte. Por quê? Se a pulsão de morte fosse mais forte, Jesus não teria dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele é a vida, ele não disse que é a morte. Ele disse que ele venceu a morte. Ele não disse que a morte venceu a vida. Por isso que ele ressuscitou. Então, a pulsão de vida é mais forte. É por isso que você vê jovens, você vê empresários, você vê cientista, você vê pessoas da periferia. Né? Hoje eu vi uma jovem fazendo uma fala potente sobre mudança climática, sobre como as comunidades estão sendo afetadas, mas como elas estão reagindo. Eu acredito profundamente nisso e me dá esperança. E quando eu vi a China conversando com os Estados Unidos, eu digo, deve ser a pulsão de vida, né, se mobilizando para evitar a morte. Tem que ser, né? Porque assim, parece o contexto ideal para que esses caras conversem, parece ser isso daí mesmo. E, Marina, assim, sobre a tua... vamos lá, você agora, nesse teu novo ministério... se você tivesse olhando o trabalho que você desenvolveu, que você estava desempenhando no governo anterior, no outro governo do Lula, comparado com esse, assim, você tá você diria que o mundo avançou na pauta climática assim de forma, vamos lá, responsável, ou meio que a gente está meio ainda patinando muito e as coisas não andaram tão bem. E assim, eu não tô falando em relação ao governo Bolsonaro, eu tô falando mundo. Eu sei, entendi. Olha, é que você falou, o mundo avançou, aí em seguida você disse, de maneira responsável, tivemos avanços, porém insuficientes. E ainda temos muitas irresponsabilidades acontecendo. Inclusive essa de não colocar o dinheiro para financiar os países em desenvolvimento para que eles façam a sua transição. Parece justo, né? A sua transição justa. Né? Esses avanços são insuficientes, mas tivemos avanços. Eu posso te citar um. Tá. Quando o presidente Lula foi eleito presidente em 2013... Marina, puxa o microfone para você. Eu fui me afastando. Mas você pode afastar, só puxa aí. Só que eu tenho que puxar, né? Tá certo, ele me acompanha. Então, quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, uma das primeiras agendas de internacional foi uma visita ao governo do presidente W. Bush. Tá. Naquela época, nos Estados Unidos, falar de clima, Convenção da Biodiversidade, era uma blasfêmia. Eu fiz uma ginástica enorme para falar de biodiversidade e clima na reunião com ele. Aquele documentário, acho que de 2006, 2007, Uma Verdade Inconveniente. Do Gó? Isso daí teve um efeito nessa discussão? Com certeza contribuiu e contribui muito. É uma profusão, né, de contribuições que vêm de diferentes da ciência, da cultura, da arte, da espiritualidade, da política, dos formadores de opinião. O que você está fazendo, nós estamos fazendo aqui, é a esperança de que estamos contribuindo de alguma forma. Sim. Não é? Então, quando a gente foi para aquela reunião, era um tabu falar. Depois, 20 anos depois, quase 20 anos depois, né, um presidente dos Estados Unidos se elege dizendo que ia para o Acordo de Paris, que ia enfrentar o problema da mudança do clima. E agora, quando a gente se encontrou com ele, a maior parte do tempo, a primeira vez,
era falando sobre clima, sobre floresta, sobre como combater desigualdade. E nesse segundo encontro que tivemos agora em Nova York, pela Cúpula do Clima, a conversa foi praticamente sobre como enfrentar o problema da mudança climática. Olha a mudança que tivemos, né? Há 20 anos atrás, não tocava nem no assunto, naquela Tabu, época. Né? Que coisa. É uma visão negacionista mesmo. E essa visão de que é, em primeiro lugar, a economia, como se a economia estivesse apartada da ecologia. E não está. Agora, é feito de forma suficiente? Não é suficiente. Eu tenho dito. Nós temos que quebrar a inércia dos resultados já alcançados. Mesmo nós, que alcançamos esse resultado agora, 49% de redução do desmatamento no período Lula, no consolidado, de agosto a julho, de 22%, porque já tinha 6 mil do governo anterior. Não podemos nos conformar. É trabalhar e trabalhar duro para mais e mais resultados. Ir para a COP agora, para batalhar para que a gente possa discutir meta setorial. O Brasil está com a proposta de que não pode passar de 1,5. O Brasil está com a proposta de que tem que ter o dinheiro para financiar os países pobres. Trabalhar todos juntos para que a gente alcance o resultado. A gente tem uma posição de fala vantajosa na COP? Quando a gente fala, a gente é ouvido? A gente é ouvido e a comunidade internacional respeita muito o Brasil nesse lugar de fala quando ele está comprometido em fazer o dever de casa. Nós passamos 4 anos em que fomos transformados em párias ambientais. Agora o Brasil recupera a sua credibilidade, mas nós temos que continuar fazendo o dever de casa. Por isso que nós estamos indo para a COP, com certeza, de cabeça erguida. O Brasil consegue, enfim, fazer com que o desmatamento seja o menor dos últimos 4 anos. Se fosse a trajetória que vinha, teria chegado a algo em torno de 13 mil quilômetros quadrados. Com o esforço que fizemos, caiu para 9 mil. Ainda é muito alto. Né? Mas, se continuarmos trabalhando, nós vamos empurrar cada vez mais essa taxa. Agora, não é só desmatamento. Você tem emissão de CO2 também em função de transporte, você tem CO2 em função de energia, você tem vários fatores que levam à emissão de CO2. Por isso que o Brasil vai ter meta para cada um desses setores. Nós vamos ajustar a nossa meta de redução de CO2, aumentando o nosso compromisso. E nós já ajustamos, porque no governo anterior, eles diminuíram a meta brasileira. E nós ajustamos essa meta para o que deveria ser. E já levamos, agora quando o presidente Lula foi para a ONU, nós já levamos com o compromisso desse ajuste.